Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você vai entender melhor como que funciona a classe de ativos com o maior potencial de rentabilidade de todas, que é a classe da renda variável. Você vai entender quais são os principais produtos, vai compreender quais são as principais vantagens e os principais riscos e, por fim, se vale ou não a pena para você. E para ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A renda variável é um investimento onde você não consegue ter um rendimento fixo pré-definido. Justamente por isso que o nome é renda variável, porque na prática você estará adquirindo participação em negócios da economia real, que ao longo do tempo variam de performance. Em um determinado momento, um setor da economia vai se dar melhor, então um investimento de renda variável dentro daquele setor vai se dar melhor. Em um outro cenário econômico, aquele setor vai se dar mal e, consequentemente, um investimento em renda variável naquele setor também vai acabar se dando mal. E a renda variável acaba atraindo muitos investidores por conta do seu alto potencial de retorno, que acaba sendo muito maior do que na renda fixa. Enquanto na renda fixa você fica limitado a uma taxa pré-definida, ficando na faixa ali dos 13, 14, 15% ao ano, na renda variável você consegue ter uma rentabilidade ilimitada. Você pode investir numa ação, por exemplo, e ter uma rentabilidade de 100% em um ano, algo que na renda fixa é praticamente impossível. Por outro lado, tudo aquilo que oferece para você um maior potencial de retorno também oferece um maior potencial de risco. A renda variável também é arriscada quando você não sabe investir, quando você não tem um método claro. E além disso, em determinados momentos, independente da estratégia que você utilizar, você vai acabar tendo uma rentabilidade negativa e vai perder um pouco de dinheiro, mas que no longo prazo vai acabar compensando. O risco na prática a longo prazo sempre acaba compensando. E é um investimento que também é muito acessível, com 20, 30, 40, 50 reais, você já consegue investir no mercado de renda variável. E de modo geral, existem 3 principais investimentos presentes na renda variável que eu vou te apresentar agora, sendo eles o primeiro, o mercado de ações, onde você estará adquirindo participação em uma empresa, em um negócio da economia real. E você pode ganhar dinheiro de 2 formas. A primeira maneira, que é a maneira mais comum, é através da valorização. Você compra uma ação a 10 reais e em determinado momento no futuro, essa ação está custando 20 reais. Se você quiser vender ela, você vai ter conseguido dobrar o dinheiro que você investiu inicialmente. A segunda possibilidade é através do dividendo, que é a distribuição de lucro que a empresa faz para você que é sócio. Então, se a empresa, por exemplo, decide pagar um dividendo de 1 bilhão de reais, você vai receber proporcionalmente à quantidade de ações que você tem. E quanto mais ações você tiver, mais dividendo você vai receber. E para exemplificar o mercado de ações, eu trouxe para você 3 excelentes companhias. A primeira delas é o Banco do Brasil, que atua no setor financeiro. A segunda empresa é a WEG, que atua no setor industrial, vendendo não só para o Brasil, mas também para o exterior. E a terceira companhia é a Drogasil, que é uma empresa que tem uma rede de farmácias. O segundo tipo de renda variável são os fundos imobiliários, onde você na prática se torna sócio de um ou mais imóveis, você faz parte de um condomínio de investidores. Existe o ganho através da valorização da cota de fundo imobiliário, só que esse investimento geralmente não oferece uma valorização tão alta e o ganho está principalmente na parte do dividendo, porque quando você compra participação em um imóvel que é alugado, o ganho que você vai ter é todo mês pingando ali na sua conta, e é justamente isso que acontece também com os fundos imobiliários. Então, quando você, por exemplo, compra um imóvel, na realidade, você está querendo ganhar dinheiro principalmente do aluguel, e é justamente isso que o fundo imobiliário oferece para você. E dentro dos fundos imobiliários existem 2 principais tipos. O primeiro deles são os fundos de papel, onde você não estará adquirindo participação direta em um imóvel, você estará adquirindo participação dentro do mercado imobiliário de maneira indireta, através de uma carteira de LCI ou LCA, que são investimentos de renda fixa, ou de CRIs e CRAs, que também são aplicações de renda fixa. E a segunda possibilidade são os fundos imobiliários de tijolo, onde você estará de fato comprando uma participação em um imóvel físico, podendo ele ser um imóvel ou um conjunto de imóveis, de lajes corporativas, que são alugadas para empresas, de galpões logísticos, que são também alugadas para empresas, e também de shoppings. Então existe uma infinidade de tipos de fundos imobiliários onde você consegue construir renda passiva mensal. E por fim, o terceiro tipo de renda variável são os ETFs, que na prática são fundos de índice, eles copiam índices gerais de mercado. Eles são também negociados em bolsa, por isso eles têm uma variação na sua cota, e você pode ganhar tanto com a valorização
quanto com o dividendo. E cabe destacar que alguns ETFs no Brasil não pagam dividendos, então nessa situação em específica, você só vai ganhar dinheiro com a valorização. E um ETF ele pode copiar um índice geral de ações, como é o caso do Ibovespa, que investe em 84 empresas, pode investir também num índice de fundo imobiliário, como por exemplo o IFIX, que investe em 117 fundos imobiliários, e também em um índice de renda fixa, como por exemplo o IMAB5, que pega títulos do Tesouro IPCA com vencimento de até 5 anos. E a vantagem de investir através de ETFs é que você não precisa ficar procurando o melhor fundo imobiliário ou a melhor ação. Você simplesmente, através de um único ETF, já consegue diversificar muito bem o seu patrimônio e conseguir ter uma boa rentabilidade. Pegando como exemplo aqui o retorno histórico de 3 ativos, uma ação, um fundo imobiliário e também um ETF. Eu peguei o histórico dos últimos 10 anos e nós temos primeiramente em roxo o fundo imobiliário HGLG11, que oferecia uma rentabilidade de 14,71% ao ano, e a gente pode perceber que a linha em roxo é uma das linhas que menos apresentou variação, justamente porque o fundo imobiliário acaba apresentando uma volatilidade menor. Em azul, nós temos as ações do Banco do Brasil, que apresentou um retorno de 16,35% ao ano, e por fim, em laranja, nós temos o ETF IVVB11, que apresentou um retorno anual de 17,84%. Para quem não sabe, IVVB11 é um investimento que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e é negociado na Bolsa Brasileira, então na sua corretora você consegue ter acesso a ele. E cabe destacar que esse gráfico está considerando tanto a valorização dos ativos quanto os dividendos pagos e reinvestidos ao longo do período. E olhando para a rentabilidade desses 3 investimentos, desses 3 ativos de renda variável, pode parecer mil maravilhas, onde você vai ganhar um dinheiro muito grande, como aconteceu nesses ativos. Mas não é isso que acontece na prática para 100% dos investimentos de renda variável. O primeiro risco que você tem que estar ciente que existe dentro desse mercado é a volatilidade, é o sobe e desce. Em alguns cenários, numa crise econômica, os ativos de renda variável vão despencar, e também em outros cenários, de repente, eles vão disparar. Então você não pode colocar o seu dinheiro na renda variável pensando daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Você tem que estar pensando em investir para o longo prazo. Segundo risco envolvido, está atrelado às empresas e também à economia como um todo, no setor que aquela empresa está inserido. Então se aquela empresa, por exemplo, contratar um diretor que não toma boas decisões pensando no futuro da empresa, naturalmente as ações daquela companhia vão derreter. Ou se tem uma empresa que tem uma boa gestão, uma boa tomada de decisão, só que aquele setor está sofrendo por um motivo externo àquela empresa, ela também vai acabar sofrendo, então esse risco também existe. E o terceiro risco é que você precisa ter um bom preparo emocional, você tem que estar preparado para essas variações, para todas essas situações específicas que podem vir a acontecer. Pegando o cenário atual, onde o Donald Trump está colocando altíssimas taxas em relação à China, e a China também está colocando altíssimas taxas em relação ao Trump. O mercado de renda variável está muito volátil. Em um dia, o mercado americano chegou a cair mais de 4%. Então você precisa estar ciente desse tipo de situação que pode vir a acontecer de repente. Em contrapartida, se você aceitar todos esses riscos, você também vai ter um prêmio lá no futuro, você vai ter um maior potencial de retorno. Pegando um gráfico presente no livro Investindo em Ações no Longo Prazo, ele mostra que, no longo prazo, pegando nos últimos 200 anos, o mercado de ações rendeu muito mais do que qualquer outra classe de ativos. Enquanto a renda fixa rendeu apenas 3,6% ao ano, o mercado de ações rendeu 6,6% ao ano em dólar. Então você vai ser premiado a longo prazo se você investir em renda variável e se manter disciplinado dentro de uma estratégia clara. E a segunda vantagem é que você estará adquirindo participação nas maiores e melhores empresas do mundo. Quem não quer ser sócio da Apple, da Microsoft ou da Google e conseguir surfar no seu grande lucro que consegue ter ano após ano? Sempre que a Apple cresce, que a Google cresce, que a Microsoft cresce, os seus acionistas, que pode ser você, conseguem ganhar muito dinheiro. E como você pode começar a investir em renda variável? O primeiro passo é você entender detalhadamente daquele investimento que você pretende fazer. Se você quer começar pelo mercado de ações, você precisa entender profundamente o que aquela empresa faz na prática, entender quais são os seus riscos, quais são as suas vantagens, entender na prática tudo o que ela faz. E o mesmo se aplica ao mercado de fundos imobiliários e também de ETFs. O segundo ponto é que o ideal é você priorizar o mercado de ETFs, porque um ETF é muito mais simples de analisar. Você não vai colocar todo o seu dinheiro em uma única ação ou em um único fundo imobiliário. Você vai ter uma diversidade de ativos, então o seu risco vai acabar sendo muito menor, principalmente se você está começando agora em renda variável, é uma opção muito boa. Terceiro ponto é que você vai ter que criar conta em uma corretora e o ideal é você buscar uma corretora taxa zero, como por exemplo a Clear, a Rico ou a Nuinvest, porque você vai conseguir comprar e vender os ativos sem pagar uma taxa direta para elas. O quarto passo é você ter a mentalidade correta, entender que você está investindo para um longo prazo, não é um investimento pensando na próxima semana ou no próximo ano, é pensando em construir patrimônio
para sua aposentadoria lá na frente. E o quinto e último ponto, que é uma regra geral que se aplica não só à renda variável, mas qualquer aplicação, qualquer investimento que você pretende fazer na sua vida. Se você não entende daquele investimento, você não faz. Você primeiro estuda, entende profundamente quais são os riscos, as vantagens, todas as características dele e só depois, por conta de uma decisão própria que tem que vir de dentro para fora, aí sim você vai lá e investe. Se você quer ajuda para dar os seus primeiros passos na renda variável, sem cometer aqueles erros que vão acabar custando muito caro lá na frente, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você vai aprender a investir o seu dinheiro em renda variável, seguindo estratégias automatizadas. Dessa forma, você vai investir o seu dinheiro com mais segurança, com maior potencial de retorno a longo prazo, sem precisar ficar horas e horas na frente da tela de um computador. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu ter uma noção geral de como funciona o mercado de renda variável. Se você gostou, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!